Queridos amigos, você está sintonizado com a TV A Caminho da Luz. Que alegria ter você como o nosso telespectador. Principalmente nesse programa especial que é o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro maravilhoso, a segunda obra da Lavra de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, onde nós temos aprendido e muito. Antes de eu falar um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos aqui estar apresentando este programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe na interpretação do capítulo de hoje, abençoe o lar de cada pessoa que está nos acompanhando e nós fazemos um pedido especial. Se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube da TV Caminho da Luz, se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário, dê o seu like e principalmente compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso às informações que vocês estão tendo. No capítulo anterior, nós estudamos a mente humana, o psicofísico, ou seja, psico, a mente, o espírito, o físico, o nosso corpo. Nós vimos que Aniceto fala a André Luiz e também a Vicente, que quando a ciência na Terra tiver acoplado esses dois itens, o físico e o espiritual, nós vamos conseguir resolver muitos desses problemas. Sabemos hoje que essa obra de André Luiz está sendo estudado nas universidades do mundo todo, porque aqui tem recursos maravilhosos para nós avançarmos com a ciência. E isso para nós é realmente muito importante, porque sabemos que o nosso pensamento é que deriva a nossa condição do nosso corpo. A maioria dos nossos corpos são doentes porque temos o espírito doente. Então nós começamos a perceber que Aniceto dá uma aula, mostrando a ele aqui na crosta o tanto de pessoas que andam nas vias públicas e aos poucos vão se aglomerando, saindo daquela nuvem negra e até mesmo na aglomeração formando-se um verdadeiro monstro de nuvens pesadas, negras, oriundas exatamente da condição do pensamento que as pessoas ali estão emitindo, que são pensamentos deletérios, negativos. Então foi um capítulo maravilhoso para a gente estudar a nossa mente, o quanto é importante nós começarmos a ter um pensamento regrado, para ter companhias espirituais boas, enfim, quem escolhe a nossa companhia somos nós. Vamos agora no capítulo 41º, Entre Árvores. Vamos ler a leitura desse capítulo. André Luiz diz: decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e ao vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna.
Aqui tem um dado muito interessante quando ele diz que apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço aqui na crosta, junto de nós os encarnados, conservam-se em atividade diurna. O que isso quer dizer? Que eles dão conta de trabalhar bem trabalhado apenas um turno. Os outros 2/3 têm a necessidade do repouso, têm a necessidade de equilibrarem o seu corpo físico, o seu corpo energético, para que possam, na noite seguinte, continuar ajudando frente aos companheiros que estão ligados ao corpo físico. Então é muito interessante já o início do capítulo. Uma outra coisa também, André, Aniceto respirou a longos haustos. Longos haustos. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ele enchia o pulmão. Enchia o pulmão de ar e soltava. Devagar, por isso a longos haustos. Isso demonstra, e nós estamos sempre batendo nessa tecla, que o perispírito tem órgãos. Por isso a necessidade de comer, por isso a necessidade de dormir, porque também o perispírito é um corpo semimaterial, um pouco mais leve do que o corpo físico, que é mais denso, é mais grosseiro. Então nós temos essa necessidade ainda. Então, André Luiz, há muitas pessoas que dizem que André Luiz ele humaniza o espírito. Não, não é humanizar o espírito. É mostrar que o espírito, que hoje vive no mundo espiritual, e que o espírito encarnado, na qual ambos são o mesmo, com uma única diferença, é de que o encarnado tem um corpo grosseiro e o desencarnado tem um corpo que não tem uma substância igual para todos. Os espíritos mais evoluídos têm um corpo mais leve, sutil. O perispírito daquele que foi um espírito grosseiro, ele tem um perispírito mais denso, mais pesado, onde ele tem que viver mais tete a tete com a crosta. Então, por isso que nós percebemos, e aí entra, André, Chico Xavier, que falava com muita expressão, com muita naturalidade, que cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Vamos continuar a leitura? E, notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence, com mais propriedade, ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos, durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem, para o homem, uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios. Nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor no-lo permite. Interessante esse trabalho diurno que os espíritos próximos da crosta têm, tentando nos ajudar, tentando nos animar, tentando sugerir
sugestões para os nossos problemas. Quantas vezes nós dormimos com um grave problema a ser solucionado, que já acarretamos há alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e de repente nós acordamos com a solução para o nosso problema. Então nós notamos que muitas revelações, que muitas descobertas, que muitas ajudas vêm através do sono, em que esses espíritos, com a permissão divina, ajudam, orientando, assistindo, fazendo o que podem para que nós aqui na Terra, aqui na crosta, possamos ter uma vida pautada no equilíbrio, pautada na serenidade. Agora, se nós, os encarnados, vamos dar ouvidos ou não, aí já é uma outra conversa. Porque para que eles possam chegar próximo de nós, nós devemos estar bem, devemos estar equilibrados, serenos, em paz conosco mesmo. Interessante, André, que realmente nós começamos a compreender agora. Durante o dia, quando nós vivemos uma vida intensa, ele diz que nós estamos escrevendo a cada dia uma página do nosso livro. À noite, é uma outra história, porque ele diz que nós somos auxiliados. Mas ele usa um termo aqui muito interessante, quando o Senhor permite. Quando que o Senhor permite? Será que é Deus, então, que dá a definição quem tem que ser ajudado e quem não deva ser ajudado? Não. É exatamente o que nós batemos na tecla do capítulo anterior. Temos que mudar a nossa forma de pensamento se você quer ser ajudado. As dificuldades do dia, muitas vezes vamos encontrar uma solução à noite. Você, telespectador, quer ver como isso é verdade? Quantas vezes você passou um dia cabrunhado, preocupado com algum problema pessoal? À noite você dormiu, fez a tua prece, e quando você acordou pela manhã, você acordou com a solução do problema. Será que a solução foi você que descortinou ao longo da noite sozinho? Não. Os nossos benfeitores, eles passam a nos ajudar. Eu faço sempre uma comparação que Jesus vai buscar na semente menor que existia na Palestina, que é o grão de mostarda, o exemplo para nos dar como a menor semente de todas as sementes. Ou seja, Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, basta nós despertarmos, começarmos a fazer a nossa parte no campo da prece, no campo do bem, no campo da caridade, é o que nos oferta a oportunidade de sermos auxiliados à noite quando dormimos. Continua André Luiz. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais.
Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Talvez seja, para muitos de nós, a primeira oportunidade, o primeiro contato, as primeiras informações que nós estamos tendo a respeito de uma mata. Às vezes nós passamos batido pela natureza. Às vezes nós, com a nossa preocupação envolvendo a matéria, o trabalho, nós deixamos de notar, nós deixamos de reparar que num lugar como este, nós podemos, não apenas os espíritos, mas nós os encarnados também, revigorarmos as nossas energias. Grandes seitas que passaram em nossos meios, como os essênios, os druidas, tinham pela natureza uma veneração, porque eles compreendiam que na natureza eles poderiam tirar as forças que necessitavam para ajudar no equilíbrio de si mesmo. Então nós vemos hoje que o lado desta mata, André Luiz, Aniceto, Vicente, observando o lado espiritual, trazia uma calmaria, uma paz que eles não encontravam no grande centro, que era, no caso, a cidade do Rio de Janeiro. Então, que nós possamos voltar os nossos olhos, e talvez por isso que hoje nós compreendemos que sempre que o Chico tinha oportunidade, quando estava em Pedro Leopoldo, ele ia para o açude, por exemplo, para meditar, para estar junto da natureza, para estar em contato com o seu próprio eu. Então aí já fica uma dica para todos nós que queremos estar em paz conosco mesmos. Além disso, André, um outro ponto que nos chamou também a atenção é que nós estamos começando agora a receber as orientações da onde é que nós podemos buscar esse reforço íntimo. Isso serve tanto para os encarnados quanto também para os desencarnados. Você se lembra que aquele que casou com Zélia pela segunda vez, que substituiu André Luiz na sua casa depois da sua morte? Vamos nos lembrar que quando André Luiz viu o quadro daquele homem, que era um quadro desesperador por ele estar naquela condição espiritual de doença, que era uma doença provocada pelos espíritos vampirizadores, ele então ora e ele recebe a presença de Narcisa e também a presença de Tobias. E eles então foram para a mata, recolheram uma porção daquelas árvores energéticas e eles levaram então, foi o que curou aquele homem. Então a gente percebe que aqui, André, começa a vir as informações do que nós precisamos para seguir um caminho da busca do nosso aperfeiçoamento. E a mata, o mar, depois nós vamos ver, são fontes de energia que nos ajuda e muito. Vamos continuar a nossa leitura? Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações. Em vista da impermeabilidade ao vento, aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante. Pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca. Pela densidade mental
das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal, indicando prazeroso as frondes balouçantes, acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza, com as primeiras tonalidades do crepúsculo. Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Por aqui, nós tivemos a oportunidade de repararmos um fato muito precioso, porque quando eles chegaram, estavam cansados, sobrecarregados, naturalmente vinham de uma maratona de atividade no lado espiritual. Então, o que eles puderam observar? Que quando eles descansaram por algumas horas, eles se sentiram melhor, mais leve. Aquele cansaço de outrora já não estava mais. E por eles estarem descansados, quando eles observaram o derredor em que se encontravam, notaram que havia muitas entidades trabalhando junto à mata. E é o que Aniceto vai explicar daqui em diante a função dos espíritos que ali estavam. O que eles estavam ali fazendo e qual a importância daqueles espíritos que muitas vezes não mencionamos, mas que têm um trabalho lindíssimo. Dando continuidade, André Luiz diz: em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimo-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles. Aflito, temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia, e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico
chamar um guarda do caminho, interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente: Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos, pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Muar, que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas e cóleras do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Aqui nos dá margem a muitos comentários. Por quê? Porque aqui nós estamos notando que por esta rodovia, este trecho da rodovia, havia um espírito responsável por ela, pelos animais que ali passavam, pelos homens, pelas mulheres que ali passavam. Hoje, no caso, nós podemos dizer pelos carros, que coisa que naquela época não havia tanto. Então nós observamos um fato interessante, porque às vezes nós imaginamos que tudo está por conta do acaso. Este companheiro não era, karmicamente falando, para passar pelo problema que ele está passando. Muitos podem olhar para um caso desse, muitos espíritas, e dizer assim: chegou a hora dele. Não. Ele provocou durante algum tempo isto no animal. Então ele não sabia utilizar o que lhe foi conferido. Então ele mesmo, pela sua irracionalidade, pela sua brutalidade, pela sua ignorância, não aproveitando a natureza se voltou contra ele. É o que nós vemos no planeta hoje. Há 10 anos atrás tinha aquele jargão Rio 30 graus. Hoje é Rio 40 e daqui a uns anos é Rio 50 graus. É culpa de Deus? Não, culpa de nós. Jogamos o papelzinho, jogamos o palitinho de sorvete. Os países não colaboram para diminuir a emissão. E quem sofre somos nós, com verões rigorosos e invernos rigorosos. Então esse companheiro não era kármico. Ele não tinha que passar por isso. Mas ele, pela sua própria ignorância, pela sua falta de equilíbrio, gerou uma reação através de uma ação que ele poderia ter modificado. Se ele tivesse tratando aquele animal de igual, quem está lhe ajudando no ganha-pão, quem lhe dá a oportunidade do meio de transporte, mas não. Surrou tanto o animal, xingou tanto o animal, perturbou tanto o animal, que o animal instintivamente reagiu dando um coice e fraturou o crânio deste companheiro. Tinha suposição de ter fraturado o crânio desse companheiro. Então aqui a gente vê que nem tudo o que se passa no nosso dia, na nossa vida, é lei kármica. É um fator e uma história muito importante para nós, os espíritas. Interessante também que aqui nós notamos a figura do anjo guardião. O anjo guardião, o anjo protetor, que cada um de nós temos, e também tem os benfeitores espirituais, que cuidam das ruas, dos lugares, não é? Só que não é porque eles detêm essa condição que as coisas não hão de acontecer, porque lembremos que nós temos o livre-arbítrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que se chama A Cólera. E ali então o Espírito Amigo diz
que quando nós entendermos o que é a cólera, nós vamos perceber que nós nos animalizamos e ficamos muito perto do sentimento dos animais. Só para nós termos uma ideia. E ele chega a contar em determinado momento que se nós tivéssemos a oportunidade de nos ver naquele momento, nós iríamos perceber que os animais se assemelham a nós nesse estado. Ou nós nos assemelhamos ao animal. Então isso demonstra que essa conversa que Aniceto percebe da espiritualidade em torno desse homem demonstra o que o André Luiz acabou de explicar. É o nosso livre-arbítrio. Nós, no movimento espírita, realmente temos muito hábito de dizer, mas é kármico, vamos aceitar. Espera um pouco, nem tudo é kármico. Porque nós temos o livre-arbítrio e há muita coisa que está acontecendo agora por desregramento da nossa condição atual. Nós reencarnamos para a nossa evolução, mas tendo em vista ainda trazer no bojo da reencarnação as nossas imperfeições, é natural que nós então aqui, gradativamente, vamos colhendo, vamos plantando. Isso é um processo reencarnatório e nem sempre plantamos coisas boas. Consequentemente, o resgate será daquilo que nós plantamos. Plantamos coisas ruins, colheremos coisas ruins. E agora já vamos indo para o encerramento da leitura, que ele diz assim: o superior que ouvia atenciosamente as alegações respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como o homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias. Chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Mais uma vez, estamos caminhando para o encerramento do programa, ainda temos alguns minutos, é evidente, mas cheios de inovações, cheios de revelações que até então nós não compreendíamos, não sabíamos e que hoje estamos tendo a oportunidade de ter acesso. Eu convido a todos que nos acompanham a refletirmos no caminho que nós estamos tendo. Quando Paulo fala para todos nós que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, ele vai muito além de dizer que se eu plantar espinho, eu vou colher ventania. Ele nos mostra que quem quer a felicidade tem de plantar a felicidade. Quem quer ser amado tem de amar. Quem quer ser perdoado tem de perdoar. Quem quer receber da caridade, de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço, tem que proporcionar tudo isto para o nosso semelhante. Nós vivemos sob a lei do retorno. Nós recebemos o que doamos.
Então este companheiro, este personagem que igual a ele, nós temos aos milhares quando não somos nós mesmos. Muitos podem falar, mas André, eu nunca judiei de um animal. Você nunca judiou de um animal, mas qual que é a maneira com que você dirige no trânsito? Você pega um carro, sai a 180 por hora, não é a mesma coisa? Você não está prejudicando você e não está podendo levar ao término de uma vida que esteja do seu lado? Ou de um carro que esteja passando pela mesma estrada que você está passando? Então nós precisamos abranger, nós precisamos ter um olhar maior para as coisas e não uma visão reduzida, uma visão pequena, uma visão tacanha, uma visão do dia a dia, uma visão só materialista das coisas. Não, que nós possamos alargar a maneira com que nós vemos a vida, a maneira com que nós sentimos as coisas, a maneira com que nós entramos em interação com a nossa realidade divina. É interessante que, uma vez que insistiram tanto para o Chico tirar umas férias, e nas férias dele ele descansou, escreveu um livro. Nós vemos aqui exatamente que Aniceto convidou André Luiz e também Vicente para um descanso. Eles descansaram na natureza, repousaram durante um determinado tempo, e logo em seguida Aniceto falou, olha, vamos dar uma volta aqui nesse campo, vamos aproveitar esse verde, vamos aproveitar essas flores, esse riacho, vamos aproveitar aqui esse lugar maravilhoso, para nós podermos desfrutar da natureza, daquilo que Deus nos concedeu. E assim fizeram. Só que, para Aniceto, tudo era oportunidade de mostrar a André Luiz e a Vicente algum aprendizado. Eles andaram um pouco, então eles viram essa cena de um grupo de espíritos que estava socorrendo um encarnado, porque esse encarnado então havia, de uma certa forma, tomado um coice da cabeça, e foi algo bastante grave, que iria ficar bastante tempo na cama. Então nos demonstra também a espiritualidade, a importância de cada um de nós começarmos a ter a nossa preparação espiritual. Então nós estamos começando a perceber que não adianta eu ficar orando para que o alto me ajude se eu não fizer a minha parte. É como na escola, eu tenho que fazer a lição de casa, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa que possa me trazer esse auxílio para o meu coração. E quando eu começo a fazer isso, André, tudo logicamente fica mais fácil, porque eu começo a entender a importância da lei divina e como eu devo conviver com essa lei divina que é a Mãe Natureza. Nós todos estamos subordinados a uma lei perfeita. Uma lei que trata a todos por igual, uma lei que nos convida a compreendermos a sua justiça, a compreendermos o seu modo operante. Então a natureza, ela é uma mãe muito generosa, mas ela também é uma mãe muito severa. Então nós sabemos, por exemplo, no Brasil. No Brasil nós temos um desmatamento enorme na Amazônia. Todo mundo sabe disso. Ninguém está fazendo nada. Vamos ver daqui a 30 anos, 40 anos, o que isto vai repercutir. Todo mundo sabe que são milhares de hectares que diariamente é derrubado na Amazônia. E o nosso governo, só preocupado com reforma trabalhista, só preocupado com a manutenção desses políticos corruptos, desses políticos sem qualidade para o cargo que exerce, e deixamos importantes assuntos passar. Só que uma hora a conta vai vir, como a gente já está vendo a conta do clima, como nós já estamos vendo outros fatores que a natureza vem dando para conosco. Então que nós possamos, nós cidadãos, colocarmos a mão na consciência, valorizarmos a natureza, respeitarmos a natureza. A natureza veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos cuidar dela, da mesma maneira que ela cuida de nós. Então nós percebemos da importância
de nós começarmos a trabalhar um pouquinho essa reforma íntima. Tudo isso se resume na reforma íntima. A nossa felicidade se resume na importância de cada um de nós procurarmos fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Fazer a nossa parte significa ficarmos mais atentos nas coisas boas da vida, olharmos o que há de belo na vida, começarmos a desenvolver a caridade, usar a prece como uma ferramenta de nosso coração, começarmos a trabalhar diante das necessidades de nossa alma, no sentido de proliferar a cada dia o bom ânimo, para que as pessoas que estejam ao nosso lado possam também se motivar com o nosso papel de cristão, que é aquilo que Jesus legou para todos nós. Então nós começamos a perceber que é sim muito importante a nossa mudança íntima. E nós vamos mudar o mundo a partir do momento em que cada um se conscientizar e começarmos a fazer a lição de casa, para que coletivamente depois possamos isso fazer refletir na sociedade. Por isso, queridos amigos, é uma alegria podermos estar estudando o livro Os Mensageiros. É um livro que nos traz um aprendizado muito grande para os nossos corações e nos traz uma instrução capaz de permear as nossas almas no sentido da corrigenda. André, gostaria que você falasse um pouquinho como é que o nosso telespectador possa entrar nos programas anteriores e também como é que ele pode participar do culto do Evangelho no Lar e passe também os nossos e-mails para que eles possam comunicar conosco, se quiserem, dando uma sugestão, falando sobre o programa, enfim, tudo isso é muito valioso para todos nós. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com. O nosso e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Todos os programas, desde o prefácio até o programa de hoje, está disponibilizado gratuitamente em 2 plataformas. Na programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, funciona tanto pelo computador quanto para o celular, para os amigos de Portugal Telemóvel, como você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no nosso canal, lá você vai poder ver estes programas, ver o estudo que eu e o nosso querido Sérgio fizemos do livro Nosso Lar e muitos outros programas que lá estão. Se inscreva no canal. Tá gostando do programa? Comente, dê o seu like, compartilhe. E o culto do Evangelho no Lar, nós realizamos todos os domingos às 18 horas através da nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Chiarini Vilar ou como você está vendo no CGzinho aí na sua tela, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E aos domingos às 18 horas, horário de Brasília, nós iniciamos em nossa linha do tempo um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto. E você é o nosso convidado. Queridos amigos, é com grande alegria que nós então reforçamos esse pedido de você participar do culto no Evangelho no Lar. É da maneira com que o André explicou e vai ser uma alegria todo domingo às 18 horas ter você conosco. Nós vamos encerrando o programa estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido e inestimável Chico Xavier, pela sua lavra mediúnica e do espírito de André Luiz. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus nos proteja hoje e todo sempre. Agradecemos pela sua audiência e relembramos que o programa inédito vai todos os domingos, às 14 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube. Um beijo em seu coração.